Fraternais saudações. E a partir de nosso vídeo anterior, dignos, em que compartilhei com os senhores uma técnica eficaz, ensinada por minha mestre de como atrair uma quantidade específica de dinheiro, ou melhor, como atrair e sempre ter sobrando uma quantidade específica de dinheiro, começaram a surgir não apenas nos comentários daquele vídeo, mas também em mensagens em nossas páginas no Facebook e no Instagram, uma série de contorções e distorções das engrenagens do processo, baseando-se na ideia fundamental de que, já que o universo ele é infinito em suas possibilidades, que nós também podemos ampliar, alargar ao máximo os nossos pedidos e as nossas projeções. Daí alguns indivíduos sempre se posicionarem no sentido de que atraíam para a sua vida determinada quantidade de milhões e milhões de reais. Alguns posicionaram até isto na casa 2 bilhões, enquanto que outros indivíduos posicionaram propriamente as suas projeções e os seus pedidos em outras moedas, atraindo propriamente ou pedindo ou projetando para o universo uma determinada quantidade sempre sobrando de euros ou mesmo de dólares, ainda que estes indivíduos não ganhem nestas moedas. E é exatamente sobre isso que nós vamos refletir agora. O porquê todo este processo de distorção e contorção do mecanismo posto em movimento mais atrapalha do que ajuda. E o porquê olho grande não entra na China. Digníssimos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos, portanto, a este que é o nosso vídeo 227, 227º vídeo em nosso canal de reflexões, de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Aqui quem vos fala é o Frater Cassiano Camilo Compostela, paz profunda. E claro, enquanto você acompanha esta nossa reflexão continuada do vídeo anterior, curta este nosso vídeo, bem como também deixe aqui nos comentários, sou um apoiador, uma apoiadora deste canal, e ao final compartilhe nos seus grupos espiritualistas. Verifique se você já é inscrito e se você já ativou o sino. Isto é importante, é o modo que você tem também de colaborar para a manutenção e o crescimento deste nosso círculo de estudos aqui em vídeos. Pois bem, dignos, é claro que o universo ele é infinito em suas possibilidades. Concordamos em número, em gênero e em grau com a ideia de que sim, nós podemos ir crescendo e que podemos alcançar cada vez mais e mais, não apenas para nos locupletarmos em nosso egoísmo, em nosso egocentrismo, mas principalmente para termos mais tranquilidade, mais paz de espírito e também poder auxiliar aqueles que estão ao nosso redor. Vejamos que não se trata aqui de uma corrida gananciosa, egocêntrica, excessivamente egoísta, daquele que quer tudo para si cada vez mais e mais, numa espécie de sede infinita. Mas é, sim, uma técnica ou propriamente um caminho, uma via para se ter mais paz de espírito e possibilidade, inclusive, de ajudar aqueles que estão ao redor. Entretanto, o que nós posicionamos sempre é a necessidade de um crescimento gradual, porque quando o indivíduo ele cresce demasiadamente os olhos, a sua expectativa, quando ele lança muito longe da sua realidade de momento, as suas expectativas, os seus sonhos, os seus desejos e até mesmo as suas projeções a nível de finanças, já que estamos nestes 2 vídeos falando exatamente sobre isso, refletindo sobre este aspecto, acontece de ele criar uma série de empecilhos. Como acontece isso? Por exemplo, quando o indivíduo posiciona, foram algumas mensagens que recebemos, eu recebo X reais em dólares, ou eu recebo X reais em euros, e ele nem sequer ele recebe dentro destas moedas, e o universo ele vai dizer sim, porque o universo ele sempre diz sim para as coisas boas e para as coisas ruins, para as coisas construtivas e também as destrutivas. E quando o universo diz sim, ele começa a trabalhar naquela mesma perspectiva. Então, se o indivíduo ele projeta, por exemplo, começar a receber em dólares, começa a projetar a receber em euros ou em qualquer outro tipo de moeda, o universo vai ter que ir retirando o indivíduo propriamente dos mecanismos em que ele está, reposicionando-o em direção àquele mesmo objetivo. E isto pode significar, por vezes, que ele vai
ter que passar por momentos de privação. Ele, por vezes, vai ter que ser, por exemplo, despedido, vai ter que aprender uma nova atividade, vai ter que sair da sua atividade empregatícia, vai ter que, enfim, abandonar a sua atividade comercial, visto que aquela via não lhe permitiria propriamente ganhar dentro daquela moeda. O mesmo acontece com quantias exorbitantes. Digamos que o indivíduo ele queira, na verdade, ter X milhões de reais sobrando. E veja, se você participou do vídeo anterior, repita aqui este mesmo processo, mas dentro de uma conjuntura, dentro de uma lógica e razoabilidade. Eu sempre tenho X reais sobrando. Coloque aqui nos comentários, sempre tenho X reais sobrando. E utilize a técnica do vídeo anterior, o estudo 226. Caso você não tenha assistido, volte depois ao final e assista ao vídeo anterior. Ou mesmo se já assistiu, assiste novamente e coloque em prática essa técnica. Seja como for, dignos, o ideal é que você tenha o seu objetivo próximo da sua realidade. Não, obviamente, algo perfeitamente realizável. Tem que ser um pouco distante da sua realidade, mas não muito além, que não esteja excessivamente distante da sua realidade. Porque quando você pede milhões, o universo tem que redirecioná-lo para uma outra atividade profissional, para um outro aprendizado. Então, se o indivíduo é pedreiro, por exemplo, e projeta que quer ser um médico, a primeira coisa que o universo vai lhe posicionar é que ele tem que cessar as suas atividades propriamente relacionadas à sua atividade de pedreiro e que ele vai ter que começar a estudar, ele vai ter que começar a se direcionar para coisas e para os elementos, caminhos relacionados à medicina. Se ele propriamente projetasse, na verdade, crescer dentro da sua própria profissão, de ter mais tempo, de ter mais recursos, para aí sim ir gradualmente alcançando o estado de médico, aí nós teríamos um caminho gradual. Vejamos que o princípio fundamental, até estabelecido em A Origem das Espécies por Charles Darwin, é a de que a natureza não dá saltos. Embora a evolução não retroceda, segundo o professor Rivail Allan Kardec, nós temos também este outro axioma, este outro princípio de que a natureza não dá saltos. Então, o mais interessante é que, em realidade, você vai crescendo aos poucos. Então, se você tem como objetivo, para sermos específicos, R$1.000, então você vai trabalhar no entorno daquilo. Atingiu aquela etapa, muda para 5. Se você já atingiu aquela etapa, muda para 10. Já atingiu aquela etapa, vai para 50, vai para 100. Agora, se você já tem uma etapa na sua vida, e perfeitamente justo, que você já atingiu a etapa de 1 milhão, de 10 milhões, de 100 milhões, claro, você vai sempre estar trabalhando além. Nunca propriamente estar conformado, nunca estar cerceado, nunca estar propriamente fechado dentro do ponto em que você já está. É estabelecer internamente o compromisso com o avanço progressivo. É como o caso do indivíduo ou da criança que mal terminou o ensino fundamental e que deseja entrar para a faculdade. Ela pode entrar para a faculdade? Pode. No entanto, a prova pela qual ela vai ter que passar para ingressar propriamente no estudo superior é uma prova que vai ter as suas dificuldades e nem todo mundo está preparado para isso. Se ela provar por A mais B que tem o conhecimento de todas as matérias necessárias para ingressar num curso superior, perfeito. Estamos diante, muito possivelmente, de uma criança, de um adolescente superdotado. Mas este não é o caso na maioria das pessoas. Ou seja, a vida, o universo pode sim lançar-nos por vezes em ganhos inesperados, grandiosos e faustosos. No entanto, esta não é propriamente a regra da vida. Na grande maioria das vezes, a árvore ela não sai de semente dando frutos no dia seguinte. Não, ela tem que ir crescendo gradualmente, dia após dia, sol após sol, rega após rega, para que ela possa ir sim ir florescendo e depois frutificando, um passo atrás do outro. Como diria o rei Salomão, há debaixo do sol um tempo para cada coisa. E, portanto, é altamente significativo que nós também estabeleçamos isto. É muito mais fácil até para o universo nos posicionar, nos garantir e nos encaminhar para determinados ganhos quando nós seguimos a régua da graduabilidade, do crescimento consciente
consciente do crescimento gradual e do crescimento natural. Digníssimos irmãos e irmãs, voltaremos a estes temas futuramente. Paz profunda.